Olá, vamos para mais um bloco da nossa aula 1 sobre Introdução à Geografia e à Geopolítica. Hoje nós vamos continuar as categorias de análise que vimos no último bloco, né? Então, lembrando, nós vimos espaço, paisagem e região. Hoje nós vamos ver território e lugar, fechando as categorias de análise mais importantes, tá? Além disso, nós vamos ver outros conceitos no finalzinho da aula, mas que não podemos dizer que são categorias de análise, mas são conceitos importantes também, né? Conceitos fundamentais para a gente compreender aí o escopo da geografia. Bom, mas vamos lá. Começando hoje por território. Território vai ser uma categoria que vamos falar muito ainda sobre ele, principalmente na parte da geopolítica, mas porque território tem muito a ver com, com tudo aquilo que envolve diplomacia, tudo que envolve relação entre nações, né? Por quê? Porque território está relacionado diretamente ao poder. Podemos definir que território é uma categoria de análise que enfatiza a visão das relações de poder no espaço, tá? Só que isso gera muitas dúvidas, porque existem várias formas de enxergar as relações de poder no espaço. Tem aquela questão dos territórios nacionais, estaduais, municipais, né? São territórios. E em cima deles, né, em cima desse espaço, existe ali uma relação de poder. Então, por exemplo, no caso de uma nação, né, ela é delimitada ali pelas fronteiras nacionais e ali dentro dessas fronteiras o poder é aquela que emana ali da Constituição daquele país, dos agentes de força daquele país, no caso dos três poderes, né? Isso vai se replicar entre nações, mas também dentro da nação, como os estados e os municípios. Isso é uma forma de entender os territórios, que, vamos dizer, está mais comum ouvir nesse sentido. Mas também temos territórios que estou colocando aqui os territórios de micropoder, né? Mas que é bem além do que isso, né? Porque qualquer tipo de apropriação de um território, do espaço, forma um território. Então pode haver diferentes territorialidades no mesmo espaço. Então, né, depois nós vamos para os exemplos, né, mas vamos aqui aprofundar um pouco mais nessa questão da territorialidade. Relação entre os agentes sociais, políticos e econômicos que interfere a gestão do espaço, né, que não é só um único, é sempre um conjunto de agentes. Delimita também, né, as relações de poder, domínio e apropriação neles instaladas. Pode transcender uma unidade política. O que isso significa? Que uma territorialidade não precisa necessariamente respeitar uma fronteira nacional, uma fronteira estadual. Vamos ver isso logo logo. E também não se traduz em uma simples expressão cartográfica. Por que é importante dizer isso? Porque se considerar, por exemplo, as regiões, né? Regiões são, não que elas sejam totalmente abstratas, mas elas são muito mais abstratas que o território. Você atravessa de uma região para outra, né, das macro-regiões brasileiras, você atravessa uma para outra, é algo muito é, abstrato, porque são regiões que foram demarcadas cartograficamente para, como eu havia dito na última aula, planejamento, unidade de homogeneização, enfim, mas é abstrato. Territórios já pode ter um significado muito mais concreto, tá? Por mais que ele seja virtual, né, a relação de poder é virtual, ela pode ser muito concreta. Então, atravessar a fronteira de países é concreto, a mudança de leis que se estabelece no local, né? Mas também entre territorialidades de poderes paralelos também é muito concreto. Os poderes paralelos, né,
muitas vezes o crime organizado, às vezes entra numa área do crime organizado, que ao entrar nesse território já são outras leis que geram aquele espaço, né, faz a gestão daquele espaço. Então, podemos dizer que o território é mais concreto nesse sentido, né? Não é só uma expressão cartográfica, como diz aí. Essa imagem que eu tô aqui, vou até dar uma licença aqui, né, para vocês darem uma olhada. Aqui é a América do Sul, né, uma imagem de satélite da América do Sul, e tem ali as fronteiras nacionais e estaduais do Brasil, né? Mas eu gosto dessa imagem porque ela foi retirada desse software, né, o Google Earth, que é possível você colocar a camada de territórios ou não, né? É possível retirar essa camada de territórios. Então, na hora que você retira essas fronteiras, você consegue ver a América do Sul sem nenhuma fronteira, né? Então, esse território é interessante porque quem vê uma simples imagem de satélite não enxerga essas territorialidades, mas elas estão ali e são muito concretas. Tá joia? Então, aqui já tem outro mapa, mas aqui já mostra poderes paralelos, né, do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma ideia, que é possível também utilizar o território, mapear, né, esses territórios. E aqui, né, tem ali os grupos armados espalhados em várias regiões ali da região metropolitana, que mostram, revelam essas territorialidades que existem no local, né? Elas têm ali uma certa funcionalidade e também têm uma forma própria de gestão, que são poderes que, na teoria, deveriam ser a partir apenas, né, do poder ali do país, né, o poder nacional, estadual e municipal, no caso, mas não, existem essas territorialidades muito organizadas que, de certa forma, dominam grande parte desse território, né? Então, é possível haver sobreposição de territorialidades no mesmo local, tá? Inclusive, não só entre um poder institucional e um poder paralelo, mas pode haver dois poderes paralelos disputando uma área ou né, dividindo esse espaço, principalmente quando não há conflito. Não no caso aqui, porque pode haver conflito relacionado a tráfico e outras coisas, mas, por exemplo, tem territórios de cunho religioso, né? Esse é o território de tal igreja, de tal grupo, que não está, muitas vezes, entrando em conflito com esses grupos armados, ou até mesmo, às vezes, criando sinergia entre os dois, né? É possível também ver esses tipos de relações territoriais. E aqui também um outro exemplo que eu estava falando sobre a transcender, né, uma unidade política, porque olha só nesse caso, aqui é o território dos curdos, né? Curdos é uma territorialidade, não é uma nação, mas é um grupo que se identifica assim, que possui inclusive grupos armados que defendem a, a independência desse território, né? E reparem, ele atravessa países, né, desde a Armênia, Turquia, Síria, Iraque, Irã, esse grande, né, espaço, essa grande área, pode dizer que é o território curdo, né, que pode futuramente se tornar um país ou não, né, isso depende muito do curso da história. Ok, o próximo é lugar. Já falamos do lugar quando citamos a geografia humanista, né, quando foi a entrada da fenomenologia na geografia. Aqui nós voltamos agora com um foco na categoria de análise lugar, que ela não é uma cria, né, da geografia humanista, mas a geografia humanista desenvolveu bastante esse conceito, né? Então, lugar é relações de determinados grupos com determinadas partes da superfície terrestre. Dimensão afetiva nesse em convívio, o que pode ser percebido por afeto ou aversão. Afeto, topofilia, aversão, topofobia. São relações muito
complexas, né? Então também são manifestações sociais de grandes dimensões ou em escalas menores. Isso pode variar, mas o lugar dá esse sentido que os espaços remetem aos humanos que o habitam ou não habitam. Também podemos falar sobre não lugares. Apesar desse não lugar não ser bem aceito por alguns teóricos, o não lugar seria aqueles espaços que não conseguem se remeter a nenhum tipo de afetividade, de identidade, de referência. Né? Tem espaços que reproduzem isso. Inclusive, os exemplos que geralmente estão dentro desse debate são de estruturas de estacionamento, por exemplo, que são muito padronizados, que você se perde lá e que são espaços tão homogeneizados que não tem nenhum tipo de relação com aquele local, né? Mas, como eu disse, há um debate sobre a existência ou não de não lugares e também tem outras vertentes sobre o que pode ser um não lugar. Enfim, lembrando que não pode confundir com o conceito de território, tá? É muito fácil confundir, porque geralmente a relação que você tem de afeto a um lugar, por algum grupo social, pode gerar um território, mas também pode não gerar. Por isso que não pode ter essa relação direta. Mas geralmente sim, né? Porque um local de afetividade, como muitos grupos indígenas, povos tradicionais que possuem ali uma afetividade com o lugar que vivem, que habitam, que reconquistaram depois de expulsões, enfim, ali se cria uma territorialidade. Isso, essa territorialidade, essa relação de lugar tem sido incluída, inclusive, na legislação para reivindicar, através da razão histórica, esses espaços. Né? Então, assim como existem a razão instrumental voltada para a conquista da terra por grupos sem terra, né? Através da lei da reforma agrária, existem esses grupos que, pela razão histórica, conseguem conquistar esses espaços, né, que foram já ocupados em algum momento, pela razão de que já foi ocupado, que tem uma afetividade. Então, é bem interessante, é bem rico, né, esse debate sobre território e lugar. Que não são a mesma coisa, mas tem uma similaridade muito forte mesmo. Bom, aqui a gente vai entrar, como eu disse, né, nos outros conceitos que, como eu disse, não são categorias de análise, mas são conceitos importantes, tá? São conceitos bem importantes da gente, pelo menos, dar uma pincelada. Aqui o que eu primeiro apresento é a escala. Escala. Escala é um debate que até geógrafos, né, têm uma certa dificuldade de encarar esse conceito. Por quê? Porque tem uma ambiguidade. Existe a escala, que eu acho que é aquela que é mais popularmente conhecida, que é aquela ferramenta cartográfica que expressa a razão entre a dimensão real e a dimensão representada. Né? Então tem um mapa ali, todo mapa tem a sua escala para saber quanto que foi é, ampliado, reduzido, né, a representação daquele mapa. Bom, essa escala é aquela que, né, geralmente na escola a gente aprende a fazer o cálculo, né, qual que é a dimensão real, se a escala for essa, etc. Mas a escala que eu quero chamar a atenção aqui não é essa. Tá? É a escala que pode ser traduzida por ordem de grandeza dos fenômenos. O que seria isso? Né? Qual que é a escala daquele fenômeno? Qual que é a ordem de grandeza? Qual que é a dimensão que ele ocupa? Isso é outra coisa. Tá? E só para fazer um parênteses, essa confusão pela ambiguidade também se dá pela forma de expressar verbalmente isso, né? Porque quando se trata de uma escala enquanto ferramenta cartográfica, quanto maior a escala, né, a regrinha é maior a escala, maior o detalhe. Então, um mapa com maior escala é um mapa que representa uma área menor. É uma área menor. Essa área menor tem uma escala maior, portanto, mais detalhes. Então, tem que dar um zoom naquela área.
A escala maior enquanto ordem de grandeza é o contrário. Se algum fenômeno tem uma ordem de grandeza maior, portanto uma escala maior, já amplia esse campo, né? Então a confusão geralmente está aí, nessa ambiguidade da palavra, que dependendo do significado, inverte a forma de expressar. Voltando então, estamos falando da escala de ordem de grandeza dos fenômenos. E nós podemos ter ali a escala local, regional, nacional ou global. Então, eu havia falado nisso sobre as regiões funcionais, né? Região funcional. Dando um exemplo sobre a cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem ali é possível fazer uma análise de algo que seja em nível local, mas também que pode ser ampliado até chegar ao global, né? Nós falamos disso nessa aula sobre região. Mas é isso. Alguns fenômenos que acontecem em São Paulo podem ser só em nível local da cidade, né? Uma chuva que atrapalha o trânsito, né? Mas já para a gente partir, né, uma escala global, São Paulo é uma cidade global. Então, ela pode ter coisas que acontecem ali que pode ter esse nível, né, de uma ordem de grandeza maior, ocupando até mesmo escala internacional. Tá? Eu acho que deu para entender, né? A ideia aqui é só entender a questão da dimensão de escalas, mas nós temos que fazer um paralelo com por que as escalas, enquanto ordem de grandeza, têm transitado tanto entre o local e o global. Isso daí é um debate muito importante também, principalmente no tempo de globalização, porque as escalas têm ficado maiores por conta da globalização, por conta da integração econômica dos transportes, da tecnologia, da cadeia global de produção de valor, né? Então, por exemplo, eu vou me retirar aqui mais uma vez, vendo esse mapa aqui, né, na direita, temos ali o mundo, né, como que ele era entre 1500 e 1840, ou seja, como se fosse um mundo maior, né, que demora mais tempo para poder atravessar de uma parte para outra. E à medida que a tecnologia vai se avançando, é como se a Terra ficasse menor, né? Sabemos que a Terra não ficou menor, mas o que aconteceu foi a força do transporte, a velocidade do transporte, a interação, a conexão de informações entre o mundo, que tornou tudo muito mais ágil, como se o mundo tivesse reduzido, né? Isso é uma expressão das escalas, sabe? Da escala. Os fenômenos conseguem agora atingir o nível global com muito mais facilidade do que antes. Tá? Vejam só esse mapa que é interessante. É um mapa que mostra as equidistâncias de Londres, equidistâncias a partir de Londres, né? Isso aqui, eu posso ter perdido aqui o ano, mas é algo em torno de 1850, se eu não estiver enganado. O ano aqui não é importante, mas mostra que um mapa que, quando não se tinha ali o transporte aéreo, né, o transporte era entre continente era só o aquático, marítimo, e as escalas aqui são representadas em dias. Quantos dias para chegar em qualquer parte do planeta a partir de Londres, né? Então aqui o que nós podemos ver é que tem uma relação do mar. Então o mar já enquanto uma via que facilita inclusive a passagem, né? Então Londres está aqui, ó, nesse meio. Então para você chegar até Nova York, que é mais ou menos aqui, tá falando aqui, ó, de 5 a 10 dias. Se eu estou conseguindo ler aqui, é mais ou menos isso. Mas para chegar de Londres até, por exemplo, um local muito mais próximo, que é aqui, por exemplo, no Saara, já demora muito mais. Por quê? Os meios de transporte para chegar lá são inexistentes, né? Ou muito difíceis. Né? Não tem como pegar um navio, ou uma ferrovia, ou um avião. Né? Teria que ir ali com transporte local. Então, nós podemos fazer essa comparação em
né, para cada direção aqui para poder discutir, mas basicamente isso. Imagine só, num tempo em que a informação tinha que chegar junto com uma pessoa, né? Quem portava a informação era uma pessoa. Para uma informação chegar de Londres até Nova York, podia demorar de 5 a 10 dias, porque não tinha outra forma de enviar a informação mais rápido. Hoje em dia, já existem cabos de fibra ótica, né, intercontinental, subaquática, né, nos oceanos, que a mensagem chega instantaneamente. Instantaneamente. Isso, basicamente, no mundo inteiro. Aí vem também as satélites, enfim. E fora os transportes também. Não consegui encontrar, mas existe um mapa atualizado de, atualmente, em quantas horas se sai de Londres para chegar em qualquer outra parte do mundo. Né? E mudou a lógica. Hoje é a proximidade com aeroportos internacionais e disponibilidade de rodovias, ferrovias, enfim, mudou bastante, né? a, 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 as condições do espaço para se transportar informações, pessoas e cargas. Isso tudo advém daquele nosso queridinho que eu já falei em algum bloco sobre o meio técnico, né? Falando sobre espaço no último bloco. O que é o meio técnico? É o meio técnico disponibilizando essas ferramentas, né, para agilizar essas trocas. Essa fala aqui do Milton Santos é por demais sabido que a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria espaço. Cria espaço. Né? Então a relação homem-natureza se dá pela técnica. A técnica é um conceito. Eu posso estar exagerando aqui, mas é tão importante quanto a mercadoria na análise de Marx, né? Onde parte ali uma análise do sistema ali espacial. Né? Mas a técnica é muito importante nesse sentido. Então, mais uma vez, ela entrando aqui no nosso debate, porque, como a gente viu no mapa do slide anterior, a partir dela, as relações com o espaço mudam. O meio técnico, incorporado por técnicas. Né? E aí vem uma perguntinha que eu acho que é boa para reflexão. Né? Quais tecnologias fazem parte do meio técnico hoje? Lembrando que não é só a tecnologia existir que ela faz parte do meio. Né? Nós já falamos isso. Não é um processo automático e nem uma evolução linear. Algumas técnicas não fazem parte do meio técnico e já estão aí há muito tempo. Foram abandonadas ou porque não se incorporou no espaço. Mas pense, quais tecnologias hoje fazem parte do meio técnico? Acho que algo que podemos pensar é sobre a internet. Né? A internet, em alguns espaços, já na verdade, quase o globo todo, né? Faz parte do meio técnico. Não haveria essa dinâmica, né? Algumas funcionalidades não existiriam se não fosse pela internet. Então ela já foi de fato incorporada no meio técnico. Eu tinha dado exemplo sobre a inteligência artificial. Será que ela já entrou? É um debate. Né? Mas enfim, eu acho que é uma reflexão que se pode fazer para conseguir compreender mesmo essas formas de compreender o espaço a partir da técnica e do meio técnico. Tá joia? E aqui sim, entramos assim, hoje, não hoje, né, mas vamos só dar uma pincelada sobre a ideia do meio técnico científico informacional. É um meio técnico incorporado com o conhecimento científico e a informação. Né? Que basicamente hoje a informação seria a matéria-prima mais importante. Né? Então, vendo aqui essa sequência das revoluções industriais, que é um assunto que nós vamos ver com bastante profundidade na próxima aula sobre globalização. Na próxima aula, não no próximo bloco, né? Na próxima aula. A primeira revolução industrial, né? A primeira, que foi
mais importante no sentido de transformação social e espacial, mas as outras que vieram, né, o que que essas revoluções estavam trazendo? Estavam trazendo tecnologias para o meio técnico, né? Então, a locomotiva na primeira Revolução Industrial, junto com outras técnicas, obviamente, junto com a organização de espaço pela criação de classes, né, burguesas e proletárias, mas a locomotiva passou a fazer parte ali daquele meio técnico como fundamental para haver a Revolução Industrial. Assim como a energia elétrica entrou na segunda, né? E a computação já entra na terceira, com a robótica, enfim. E hoje já se fala de uma possível quarta revolução industrial, né? E alguns autores já falam sobre essa quarta revolução industrial. É difícil falar porque muitos defendem que a quarta revolução industrial é nada mais do que um desdobramento da terceira, né? Mas outros já falam que a inteligência artificial pode estar vai gerar futuramente aí a consolidação de uma quarta revolução industrial, né? Então fica aí também outra provocação para refletir. Pessoal, por hoje é só, tá? Na próxima aula voltamos com já passando para outra temática, tá? Mas esses são os conceitos, talvez assim, básicos para a gente conseguir avançar no curso de Geografia, tá bom? Um abraço, até a próxima.